Efésios, capítulo 4, e ao mesmo tempo peço encarecidamente para que a igreja se coloque de pé para a gente fazer a leitura da palavra do Senhor nesta noite. Efésios, capítulo 4, versos de 1 a 7. Todos encontraram? Amém. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno de vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Verso 7. Mas se a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Eu convido a igreja a ler comigo o versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Podem sentar, amados. Irmãos, nós sabemos que somos igreja. E a igreja é a família divina. A igreja é uma instituição divina, fundada pelo Senhor Jesus Cristo, e nós tivemos o entendimento de entendermos que todos nós fomos nascidos de novo. Espiritualmente falando, a igreja não recebe nada de Deus a não ser por meio do seu Santo Espírito. Assim diz a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, verso 1, verso 2, verso 4, verso 39 a 47, Atos 10, versos 42 e 43, e Atos 18, 5, 6, 9 e 10. É imprescindível que entendamos que, espiritualmente falando, a igreja não recebe nada de Deus a não ser por meio do Espírito Santo. E quem, na verdade, é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o único ser supremo que é poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele se fez presente lá na criação do universo, conforme Gênesis, no capítulo 1, verso 1 e 2. Ele se fez presente na criação, na encarnação de Cristo, Lucas 1:35. Ele se fez presente na fundação da igreja, Atos 2, versos 1, 2 e 4. Ele se fez presente na produção das Escrituras, como diz 1 Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. E é importante para nós, nesta noite, amados, entendermos uma coisa nessa questão de ser igreja, nesta questão de ser família divina, onde os pais, onde os maridos e suas esposas
Os maridos, esposas, estão na responsabilidade, na incumbência de o marido ser o sacerdote e a mulher ser a verdadeira mulher idônea na sua casa. Isto é imprescindível, aquilo que Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Unidade, a igreja entende que é uma ação coletiva com um único objetivo de glorificar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? Como diz Apocalipse no capítulo 5, versos 9 a 10. Mas, amados, nós entendemos, na verdade, o que é a unidade. É uma ação coletiva, onde estamos aqui glorificando o nome do Senhor, com um único objetivo. Agora o texto prossegue dizendo: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é paz? A paz, amados, não é ausência de conflitos nem guerra. A paz, segundo os profetas e apóstolos, a paz é uma serenidade que o Espírito Santo infunde no coração do crente, mediante a fé na soberania divina. Isto é paz, porque o mundo não tem paz, assim diz o Senhor em Isaías no capítulo 48, verso 22. Não há paz para os ímpios, assim diz o Senhor. Mas para nós que somos igreja, para nós que somos a família divina, para nós que somos o sacerdote da nossa casa, para as mulheres idôneas que são a ajudadora da casa, sim, a paz. A paz, assim diz o Senhor dos Exércitos, porque Ele mesmo disse em João 14, 27, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não a paz que o mundo oferece. Mas sabe por que ele disse, deixo-vos a paz? Porque o profeta Isaías, movido pelo Espírito Santo, há 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, ele já profetizara e dizendo, e com suas palavras em Isaías 9,6, que o próprio Jesus é o príncipe da paz. Por isso que ele tem paz para nós. Por isso que o nosso lar tem paz. E esta razão e esta coisa é imprescindível para nós entendermos, amados, que ele é o príncipe da paz. Como já disse, nós somos um corpo complexo, com muitas funções, temperamentos diversos, cada um no seu lugar. Agora, este corpo, ele deve funcionar harmonicamente. A esposa em casa com o seu marido, eles têm várias funções, cada um com a sua atribuição, mas ele deve, esse corpo, essa mulher, esse homem, deve operar de uma forma harmônica, pelo menos isto é a vontade de Deus. Que o homem, que a mulher, que a igreja, que a família operem de forma harmônica, porque ele é o príncipe da paz. Diz a palavra do Senhor no Salmo 133, ó quão bom e quão suave que os irmãos possam viver em união.
é como óleo, óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Quando a gente olha para o verso 3 de Salmo 133, nós vamos observar quando esse corpo complexo, com várias funções, temperamentos diversos, ele opera harmonicamente. O versículo 3 diz: e ali o Senhor ordena a sua bênção. A sua bênção para a esposa, a sua bênção para os filhos, a sua bênção para a sua casa, a sua bênção, ela se estende até para os vizinhos que estão bem próximos. Porque ali o Senhor ordena a sua bênção. Amém, irmãos? Mas tem, amados, uma coisa imprescindível também nesse texto. Na sua casa. Quando nós entendemos que igreja, ela é a família divina. O Senhor Jesus Cristo, ele passa a ser o cabeça da igreja. Nós entendemos também, amados, para que este corpo funcione, é preciso outro funcionamento básico. É entendermos que nós precisamos, dentro do nosso lar, com nossa esposa, a esposa com o esposo, a igreja que é família divina, tem humildade. Aprenda com o Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja, como diz Colossenses no capítulo 1, verso 18, que ele é a cabeça da igreja, o princípio e o primogênito, e em tudo ele é a preeminência. Ele entenda que ele deve ter humildade, porque ele é o superior a tudo e a todos. Então, diz o texto de Mateus, no capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se nós olhamos para o versículo 29, ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós precisamos entender isso para que venha sobre nós o descanso para as nossas almas. Não poderá haver conflito na nossa casa, porque o príncipe da paz está na nossa casa. Não poderá haver conflito, porque nós entendemos que ele é o cabeça da igreja. Não haverá conflito na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família. Por quê?
Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor que lidera, Ele é a cabeça. Nós adquirimos humildade com Ele. Vinde a mim. Aprendemos o que é humildade. Para o funcionamento, amados, dessa igreja, nós precisamos entender que devemos ser tolerantes. É fácil? Quem disse? Mas nós entendemos que somos igreja, que somos família divina e precisamos ser tolerantes uns com os outros. O marido tolerante com a esposa tolerante com o marido. Somos igreja, somos família, da mesma forma se procede dentro da igreja. Os pastores humildes, os membros da igreja humildes, tolerantes. Olha o que é que o texto, amados, de 2 Coríntios, no capítulo 12. Diz, porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Ou seja, porque sendo vós sensatos de boa mente, está dizendo que você tem uma mente sadia. E se você tem uma mente sadia, voltado para os mandamentos divinos, que é a constituição divina, que é a palavra de Deus, que é a única regra de fé e prática para você, na sua casa, na sua igreja, como família divina, como sacerdote da sua casa, como mulher idônea, ajudadora no seu lar, você entende, amados, que você deve ser tolerante. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, uma mente sadia, baseada na palavra de Deus, sólida na palavra de Deus, alimentada na palavra de Deus, você vai ser uma pessoa tolerante. Para entendermos, amados, também que Cristo é a cabeça da igreja, precisamos entender que devemos buscar amados, ou por que não dizer beber, de uma mesma fonte. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em segunda carta aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta, 12, de Coríntios 12. Desculpem, amados. Versículo 12. Diz a palavra de Deus que devemos beber da mesma fonte. Entendemos que pelo Espírito de Deus, amados, nós entendemos que nós somos verdadeiros adoradores. João 4:24 diz: Deus é Espírito. Recomenda a gente beber da mesma fonte do Espírito. E Ele é o próprio Espírito. João 14:24 diz: Ele é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aprendemos, amados,
que não há como adorá-lo se não houver um princípio de um novo nascimento. Nós entendemos que somos igreja, nós entendemos que somos da família divina, e para entendermos isso, nós precisamos entender o princípio básico do novo nascimento. Nós somos nascidos de novo, não podemos nos proceder da mesma forma como éramos pagãos. O texto de 2 Coríntios 5,17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Vós, diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 8, verso 9, vós, porém, não estáis na carne, e sim no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas para que entendamos, amados, que somos igreja, que somos da família divina, que somos sacerdotes da nossa casa, que a nossa esposa idônea, ela é ajudadora nossa, nós precisamos entender isso. Precisamos entender que nós somos nascidos de novo, não podemos nos proceder da forma que nós nos procedíamos. Outro princípio básico é o amor para este funcionamento harmônico. É o amor. Nós precisamos ter amor na nossa casa, com os cônjuges, esposa com marido, com os filhos, e também com a igreja, amados. Nós precisamos ter amor, não um amor fingido, mas um amor real, porque o Espírito Santo que habita em nossas vidas, ele não precisa ser visível para ser real. Ele é a presença gloriosa do Pai, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, não vê nem o conhece, mas nós o conhecemos porque ele habita dentro de nós. Nos dá discernimento espiritual, para que a gente possa entender que nós somos igreja, nós somos a família divina, nós somos responsáveis pela nossa casa, sacerdote. Nós precisamos saber que a mulher idônea, a ajudadora, ela tem o Espírito de Deus e ela deve estar inserida dentro da palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Nós somos igreja. O apóstolo Paulo diz, finalmente, o apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 3, verso 15, que nós fazemos parte, nós estamos inseridos, nós somos a família divina. Por esta razão, que este corpo complexo, com várias funções, com temperamentos diferentes, diversificados, ele gira em torno de uma direção, e essa direção é o Espírito Santo de Deus que faz na vida de cada um de nós, e por esta razão que nós fazemos parte da família divina. Se nós olharmos, amado, para o texto de 2 Pedro, no capítulo 2, versos 9 e 10, quando nós estamos inseridos, quando nós somos harmônicos, nós entendemos, amados, que nós somos uma geração santa, um povo de Deus, não é qualquer povo, é o povo de Deus, é a família divina, é a geração santa. Quando nós, amados, entendemos que esse corpo complexo, com várias funções,
com temperamentos diferentes. Está dentro da casa do Senhor, está lá no seu lar, louvando e engrandecendo o seu nome, porque nós não adoramos ao Senhor apenas na nossa igreja. Nós o adoramos em qualquer parte que estivermos, em espírito e em verdade. Devemos, pelo menos essa é a vontade de Deus. E o salmista diz no Salmo 140, verso 1, que nós, porque nos congregamos na congregação dos santos, buscando uma única coisa, a unidade e a paz. Essa unidade, como já disse, é ação coletiva com um único objetivo, amados, de adorar aquele que é digno. Eu gostaria, para concluir aqui, os irmãos abrissem Apocalipse, capítulo 4, verso 11, que diz a palavra do Senhor: digno és, Senhor, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Ratificando aqui aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então esse corpo que deve funcionar harmonicamente, ele é uma unidade que traz consequentemente a paz. E que entendamos, amados, que essa adoração, ela traz um único objetivo de adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o grande El Shaddai, o Deus que opera milagres, o Deus que está presente em nosso meio por conta da presença do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.